boa noite. Hoje a live é sobre clareza de informação. Mas por que clareza de informação? Porque ela inibe vários problemas diários que temos nas empresas, ou que temos com as nossas equipes, entre gestor, colaborador, diretores e gestores, RH e gestores, RH e colaboradores, todas as relações que existem de cargos hierárquicos dentro da organização. E por que ela é tão importante? Porque cada vez que uma informação ela é muito clara e ela está de alguma forma documentada, você acaba tendo um poder de argumentar sobre o que já não é discutível dentro de uma organização. Então, a live de hoje tem por intenção ajudar você, seja de pequena, de média, grande, geralmente tem esse tipo de conduta, mas pequenas e médias eu acredito que deixam muito a desejar. E quando eu falo pequenas, gente, às vezes é pequena com 2 colaboradores, às vezes é pequena com você, que é empreendedor, e 1 colaborador. Ou às vezes é pequena e tem você, um gerente, mais 4 pessoas, não importa. É muito importante que você, não importa o número, mas é muito importante que você tenha clareza na informação, que o seu colaborador saiba onde é o começo, onde é o meio e onde acaba os deveres e os direitos dele. Ou também vou falar para você a questão de gastar menos energia discutindo algumas coisas que são de política e que nós poderíamos estar produzindo, ou produzindo dentro da área, ou buscando estratégias, ou até dando feedbacks para colaboradores, ou seja, desenvolvendo pessoas e qualquer outra coisa que você queira fazer dentro da organização, menos ficar discutindo informações que são pré-acordadas, por exemplo, numa contratação. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu separei para vocês, eu montei um manual bem rapidinho e bem simples, simplesmente para você entender o que é um manual de colaborador como exemplo. Então, eu vou colocar ele para vocês daqui a pouco, mas vamos lá. Quais são os tipos de documentos que pode ter para trazer clareza na informação e, além de tudo, pouco gasto de energia durante as rotinas diárias? Então, eu vou falar alguns. Manuais, declarações, acordos, políticas da empresa, normas da empresa, contratos de confidencialidade. Contrato de confidencialidade, às vezes, cabe para cargos estratégicos dentro da organização. Sim, mas a minha empresa é uma empresa média, eu tenho certeza absoluta que deve ter algo de confidencial que quando aquele colaborador se desligar da organização, ele não poderia praticar, ele não pode replicar. E para isso você precisa ter um contrato de confidencialidade. E o que mais? Então a gente conhece manuais de forma geral e cada empresa coloca o nome, por exemplo, manual do profissional exemplar, manual da empresa ERSI, manual de normas e políticas, código de ética, o que você pode, o que você não pode. Hoje nós falamos muito sobre compliance, o que está dentro das condições do compliance, até onde eu posso ir, como eu devo me comportar. E por que tem todos esses nomes, gente? Tem todos esses nomes porque eles têm finalidades. Então, se você tem um manual, o manual ele deve ter começo, meio e fim. O manual, por exemplo, do colaborador pode ter os direitos e os deveres, pode ter as políticas, pode ter meios de comunicação da empresa, o que é permitido, o que não é permitido. Vamos falar, por exemplo, de código de ética. Então, código de ética com os colaboradores, com o seu profissionalismo, o que a empresa espera de um colaborador ético. Contrato de confidencialidade. Você pode se desligar da empresa, ou a empresa te desligar, porém você não pode entrar em uma empresa no ramo
de fábrica de maçaneta, sei lá, uma maçaneta redonda, ou uma maçaneta triângulo, alguma coisa que seja muito específico daquele departamento ou daquela empresa, e a pessoa se desligando, ela não pode entrar no concorrente, porque ela pode estar abrindo concorrência com a informação que ela tem, e nem ela pode abrir um negócio daquele mesmo produto, porque ela vai ter o know-how e ela adquiriu o know-how ali naquela empresa. Então, o contrato de confidencialidade muitas vezes serve para você se precaver até pela questão do seu negócio. Então, o quanto que é importante ter algum desses documentos ou mais de um, de acordo com a empresa, de acordo com o perfil e de acordo com a necessidade. Para quê? Para que você iniba e sane qualquer problema futuro, porque eu não sabia, o colaborador não sabia, ele imaginava que, ele subentendia que. E lembra que nós temos que trabalhar com fatos, com os dados, com aquilo que é relevante, temos que ser produtivos no dia a dia. Então, é extremamente importante que você tenha esse tipo de documento, o mais apropriado para o seu negócio. Outras coisas também que pode acontecer, às vezes no contrato de trabalho, já vem lá, né, direitos, deveres do colaborador, vem o horário de trabalho, vem algumas coisas que são padrões de contrato de trabalho quando você contrata um colaborador. Mas você pode fazer um aditivo, que é um documento que vai falar sobre tudo que é importante dentro da sua empresa de disciplina, sobre horário, sobre os benefícios, sobre o uso de equipamentos da empresa, a pessoa vista e aquilo fica junto com o contrato de trabalho. Qual trabalho que você vai ter em fazer isso? Só sentar a bunda na cadeira e realmente documentar. Tudo, vai lembrando tudo. Se você não lembra tudo, dá um período para você montar. Dá um período de um mês, por exemplo. E todas as ocorrências que forem tendo, você vai pontuando. E aí, dali, vai sair o seu manual, com certeza, muito mais assertivo, muito mais completo, porque você não vai esquecer nenhuma situação que possa ocorrer no futuro. E também você vai estar se precavendo de qualquer problema futuro. E você vai conseguir pedir para alguém montar, ilustrar, ou até mesmo se você opta por fazer um documento de aditivo, você já tem uma regra. Contratou a pessoa, contratou um colaborador novo, você coloca o documento para assinar junto com o contrato de trabalho. Mas, Erci, eu não estou entendendo. O que você quer me dizer? Sou uma empresa pequena, eu não tenho esse tipo de tratativa aqui. Todo mundo é de confiança, todo mundo trabalha aqui há 5, 10, 15, 20 anos. E aí eu vou devolver para você. O que impede de você mudar? O que impede de você começar a fazer diferente hoje? É um documento que deixa claro. Eu vejo às vezes, ou por muitas vezes, gestores ficando estressados porque a equipe diz não conhecer o comportamento adequado para aquele departamento. Outra coisa que cabe, além desse tipo de documento, que é onde normas gerais da organização, políticas, conduta, o que pode, o que não pode, o que a empresa espera, o que a empresa não espera, tem também um manual do departamento. Então, de repente, você trabalha com vendas. Quais são os tipos de... Quais as declarações que você precisa ter, que seu colaborador tem que ter ciência? Então aqui não entra mau humor, não se divide problema com o cliente é sempre bem atendido, com um sorriso. A cada 2 toques o telefone tem que ser atendido para o cliente não ficar esperando e nem desistir de falar com alguém. Então, o que você espera? A gente espera que vocês batam a meta 100%, todas as metas. Nós esperamos o mínimo de ligação diário. O que você espera dentro do departamento? Você que é gestor, você pode fazer isso. Você não precisa esperar alguém. É muito importante que vocês entendam que quanto mais claro e quanto mais documentado, mais fácil fica a comunicação em casos de não cumprimento, certo?
Então, em caso de não cumprimento, como que você vai conversar com esse colaborador? Como que você vai conversar com a sua equipe? Como que você vai lidar com isso? Você vai sair gritando, falando que quer mandar embora, ou você simplesmente vai fazer um trabalho de documentar e fazer o follow, né, o acompanhamento de tudo aquilo que você está colocando como norma e procedimento da empresa, quem cumpre, quem não cumpre precisa de feedback, e aí quando você for dar o feedback, você vai dar um feedback pontual, você não vai estar falando aleatoriamente, sem saber do que você está falando, você tem um documento que fala que é aquela condição para estar dentro da empresa, e você tem um comportamento diferente daquilo que se está fazendo dentro da empresa. Então, diante dessa situação, o seu feedback vai ser muito mais pontual. As correções do dia a dia serão mais fáceis, se necessárias. Porque quando todo mundo passa a ter ciência, as ocorrências diminuem, vou falar para você que quase é zero. Por quê? Porque aí está claro. A pessoa está clara do que ela tem que fazer dentro da empresa, ela não tem dúvida do que precisa ser feito. Mas vamos lá, né? Eu coloquei um exemplo aqui, um exemplo simples, mas é um exemplo de como você pode começar a fazer o manual e de como que você pode lidar com ele depois que ele termina, que finda e coleta as assinaturas de todo mundo. Então, eu vou colocar para vocês agora, eu espero que realmente você consiga ter como um exemplo, e eu vou falar um pouco mais na hora que eu for passando pelo manual, mas o quanto isso já pode facilitar o seu caminho e começar a fazer o mais rápido possível para que você já diminua esse tipo de problema na organização. Então vamos lá, eu criei uma empresa e essa empresa é Boutique da Melhor Idade. Então eu coloquei um manualzinho ali. Na realidade, essa empresa que eu criei é uma empresa de roupas, tem uma árvore de roupas ali, e que você vende roupas, ou seja, essa boutique vende roupas para a melhor idade. Qual é a melhor idade hoje? É a terceira idade. Tudo bem até agora? Ok? Então vamos lá. O que nesse manual precisa ter? Esse manual é um exemplo, pode ter mais coisas, pode ter menos coisas, mas o importante é que você entenda o que é um manual. Então eu coloquei aqui o manual, uma capa, e depois disso, né, depois da capa, você vem para algumas condições que eu chamo de papel da empresa. Por que o papel da empresa, Erci? Porque eu tenho que dizer para vocês que muitos colaboradores às vezes não sabem o que ele tem de benefício, o que ele assina, o que ele não assina, o que a empresa tem como dever. E quando nós fazemos o manual, ele é bilateral, ou seja, você coloca ali o que você espera do colaborador, mas você coloca também o seu papel. Para quê? Para que quando o colaborador tenha ciência ou pegue esse manual, ele enxergue realmente que ele é bilateral. Então, todos nós temos compromissos, todos nós temos direito, todos nós temos deveres. E como que eu estou dentro disso? Então, a aceitação, a forma que vai colocar, eu fiz um simples, mas o ideal, de repente, é colocar imagens que leve ao propósito do que você está colocando no manual. Outra coisa que pode ajudar, uma coisa que eu preciso falar, nem sempre figurinhas, sabe, divertidas, traz mais seriedade para o manual. Então, quanto mais seriedade, quanto mais transmitir seriedade, e não é que não seja na língua do colaborador ou na língua do fácil entendimento, significa que ele não vai servir. Mas é que é muito importante que você tente dar credibilidade para o manual, uma imagem legal para o manual e que ele realmente seja visto como um documento. Por quê? Porque caso tenha qualquer dúvida, você vai ter o manual e o seu colaborador também vai ter o manual. A empresa geralmente tem menos dúvidas, né? Porque somos nós que implantamos as normas, as normas, os procedimentos, onde nós queremos que a empresa chegue, nós como equipe, como gestores de equipe, quais são as condições que você precisa para que um colaborador esteja dentro da equipe com você. Então, para nós é mais fácil, mas para o lado do colaborador, ele pode esquecer, ele pode realmente acontecer de fazer porque queria fazer ou porque precisava fazer. E quando tem um manual, fica muito claro a relação.
Então fica muito clara a relação do dever e do direito. E aí você realmente precisa trabalhar na linguagem. Mas vamos voltar para esse daqui que eu coloquei. Então, se você olhar aqui o manual, Boutique da Melhor Idade, uma capa, né? O logo, você vai colocar o logo da empresa. E aí eu coloquei alguns tópicos. Eu começaria pelo papel da empresa. Então, entregar ao colaborador a cópia do contrato de trabalho, depositar FGTS mensalmente, 8%, recolher o INSS do colaborador, se caso a sua empresa forneça uniforme, fornecer o uniforme, conceder cesta básica, analisar condições em contrato. O que acontece às vezes com alguns benefícios? Eles estão correlacionados às vezes as questões de penalidades. Então, se o funcionário faltou um dia, ele tem X de benefício, 70% do benefício. Se ele faltou 2 dias, ou se ele trouxe um atestado, 2 atestados, ele vai ter 50% do benefício. Ah, se ele faltou 3 dias, ele pode ter 30% do benefício. Ou então você pode perder ou a pessoa pode perder o benefício. Então eu coloquei analisar condições de contrato, porque geralmente isso, para não ficar no manual, e é uma coisa que pode mudar, porque às vezes pode acontecer de mudar a condição do benefício, nós colocamos no manual que é analisar condições em contrato, ou seja, se você tem uma condição diferenciada, ela precisa estar em contrato. Outra coisa que eu coloquei, convênio, eu considero o convênio médico com participação de 25%. Válido somente para funcionários. Então, quando você coloca que é válido para somente funcionários, o colaborador não vai até a sua mesa perguntar se pode fazer para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho, porque já está claro que somente para funcionários. Ele está recebendo aquele manual e ele vai ler aquele manual. E você já está condicionando o seu colaborador a entender desde o início como são as regras da empresa. Eu coloquei ali papel da empresa ainda, conceder vale-refeição. Para a ciência, neste caso, será descontado 20% do vale. O que a gente quer dizer por aquilo? Por isso, você tem realmente esse direito, só que você vai ter um desconto. Você tendo esse direito, acontece um desconto. Mas se eu tenho que ser tão explícito? Tem! Porque quem não deve, não teme. E outra coisa, se você quer ter uma equipe equalizada, sintonizada, focada em produtividade, em resultados, essas coisas são coisas que já são pré-determinadas. Então, por que você vai perder o seu tempo discutindo algo que é igual para todos, que não existe diferença, porque é o manual da empresa, e aquilo está tirando o foco do colaborador? Então, o quanto que é importante você ser claro nasquelas condições que são básicas para todo mundo, porque isso vai minimizar problemas do dia a dia. Então, eu coloquei considerar vale de refeição e aí eu parti para o papel do colaborador. E aí, quando é o papel do colaborador, é muito importante que você procure colocar realmente tudo o que precisa. Tudo do papel do colaborador. Todas as coisas que ele precisa fazer, o que cabe para ele fazer, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Então, esse manual, ele visa mais do que um documento, ele visa realmente aumento de produtividade e clareza das informações. Então, vamos lá no papel do colaborador. Eu também coloquei alguns itens, mas é importante que cada empresa, cada organização, cada gestor, cada empreendedor tente trazer isso para convivência, ou seja, para o seu dia a dia, dentro das rotinas, o que é importante colocar no manual. Então, o que eu coloquei do colaborador? Papel do colaborador. Cumprir horário das 8 às 18, às sextas-feiras, sair às 17. Fazer suas refeições com intervalo de 1 hora, das 12 às 13. Em caso de ausência programada, avisar gestor da área com 10 dias de antecedência, salvo emergências. Coloquei esse exemplo aí, porque às vezes o colaborador chega no último minuto e avisa para o gestor: amanhã eu não venho, porque eu marquei o médico Y. Poxa, mas você só me avisa agora? Você não poderia ter me avisado antes? Não se marca médico de um dia para o outro? O que aconteceu? Ah, porque só deu para marcar hoje. Como tinha amanhã, eu marquei amanhã. Desculpa. Olha o problema. Você discutiria isso com ele? Não discutiria. Mais do que esse problema, no outro dia, se você não tem ninguém para colocar no lugar dele, você vai ter que trabalhar dobrado. Olha onde chega o estresse. Então, você que já produz por um só, você vai ter que produzir por 2, sem ter planejamento.
Ou seja, você não conseguiu se planejar para a ausência desse colaborador. E aqui cabe que as pessoas confundem um pouco, não é o que não é importante para o colaborador, mas é o que é importante para a empresa. Então, é importante para a empresa que a pessoa esteja lá, que ela esteja trabalhando, que ela realmente faça a diferença no dia a dia dela. Você conta com a produtividade dela. Então, quando ela tem alguma coisa que ela avisa em cima da hora, o quanto que pode prejudicar os resultados da empresa, ou os resultados da sua equipe, ou os resultados do seu departamento. E aí você precisa apresentar. Então, eu coloquei isso, estou fazendo questão de explicar esse tópico principalmente, porque às vezes as pessoas confundem. Então, não é que não é importante, e já fica a dica, não é que não é importante o colaborador fazer a saída. O que tem que ficar claro que é importante o colaborador estar dentro da equipe, ele estar produzindo, ele estar trabalhando com todo mundo, e que a ausência dele faz muita falta. Mas eu coloquei aqui como um exemplo do papel do colaborador. O que eu coloquei mais? Usar o uniforme diariamente em suas atividades laborais. Lembra que o papel do empregador é fornecer uniforme? Ok, então qual é a situação que se cabe para o colaborador? Usar uniforme diariamente. O que mais que eu coloquei? Estar ciente que abonos são realizados mediante atestados médicos, odontológicos, nascimento de filhos, falecimentos, atestados de cunho judicial, e aí eu acrescento casamento. E, gente, o que vale também a pena, lembra que tem que ser um manual que esclarece mais do que um manual somente por documentar? É importante vocês explicarem para o colaborador, por exemplo, em nascimento de filhos, quantos dias que tem direito? Amamentação, como é que funciona a amamentação? Falecimento de pai, de mãe, de filho, quanto tempo você tem? E se for de avó, de avô, quanto tempo você tem? Os atestados de cunho judicial, como eles precisam vir. Então, é extremamente importante que esteja claro. Lembre, o manual é para a pessoa não ficar perdendo tempo e toda hora na sua mesa perguntar isso pode, isso não pode. Eu estou dentro, eu estou fora, ou já cometeu o que não era para cometer, e aí você não consegue mais corrigir. Então, eu coloquei esse dos abonos, mas detalha o cada tipo de abono, qual também é o direito da pessoa, porque aí fica claro para ela o que ela precisa entregar e o que ela precisa fazer. Respeitar os colegas de trabalho. Não fumar nas dependências da empresa, inclusive é lei. Existe a lei que hoje não pode fumar dentro das organizações. Antes tinha área para fumante e essas áreas foram desabilitadas, né? Por conta desse problema, não pode mais fumar em lugares fechados. Cumprir com as suas atividades com energia e eficiência. Então, o que você espera do colaborador? Um colaborador que chegue com energia, que seja eficiente, que dê o melhor dele, que produza o melhor. Necessidade de horas extras deverão ser acordadas com o gestor para aprovação. Ou seja, se a sua empresa não tem hábito de fazer hora extra e para você não ter esse tipo de problema das pessoas fazerem sem você ter ciência, sem você, gestor, ter ciência, você pode colocar isso no manual. Ou seja, quando o seu colaborador tiver a necessidade, ele tem que ir até você e pedir essa aprovação. E essa aprovação deve ser documentada para o departamento RH. É sempre importante que mais a interface com o colaborador, vocês façam a interface com os departamentos também que são convenientes com isso. Então, se eu tivesse colocado aqui, os equipamentos da empresa devem ser cuidados e zelados para o bem-estar ou para o bom funcionamento para as atividades. Aconteceu alguma coisa com o computador. A área de TI tem que ter ciência que aquilo está no manual. E o que aconteceu? Alguém chutou o computador. Gente, eu já vi gente chutar computador. Então, alguém chutou o computador. Como é que você vai fazer? Vai aplicar uma advertência? Não vai aplicar uma advertência? Ele tinha ciência, a área de TI tem que comunicar o departamento RH, ou tem que comunicar você, gestor. Então, não é simplesmente um manual para digitar lá o que você quer digitar e mandar para frente. É um manual que seja explicativo e funcional dentro da organização, seja para o colaborador ou seja para a empresa. Tudo bem? Eu coloquei lá em atendimentos a clientes, ser respeitoso e proativo. Então, o que você espera quando um cliente chegar na sua empresa ou o telefone tocar com o cliente na linha?
espera que eles respeitem, espera que eles tentem resolver. Você tem como atender o telefone, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. A gente tem que ficar muito claro. Isso daqui é um exemplo. É um exemplo para que vocês tenham uma noção, para que vocês possam, a partir de amanhã, já providenciar o de vocês. Erci, tem uma coisa que eu queria colocar, o celular. Gente, coloca o celular. Olha, dentro do horário comercial é proibido o uso de celular. Mas Erci, hoje o mundo inteiro usa celular. Eu tenho que falar para vocês que as pessoas são cada vez menos produtivas por conta do uso de celular. Então, se isso realmente é um problema dentro da sua empresa, porque deixa de atender um cliente vai embora, se é porta aberta de comércio, e porque o funcionário estava no celular na porta do estabelecimento, se isso está no código ou se isso está no manual, ele não vai poder fazer isso. Então, é muito importante que esteja tudo dentro do manual, tudo que você espera, porque isso vai inibir essas rotinas desgastantes do dia a dia, que fazem às vezes a gente perder tempo e resultado para ficar realmente puxando orelha de colaborador. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Tá. Eu vou falar daqui a pouco disso. Ainda no manual do colaborador, eu queria falar para vocês que mesmo que depois que vocês montem o manual, se vocês quiserem validar com a área jurídica ou até com a área contábil, às vezes o próprio contador faz esses helps e ele consegue dar uma olhada, porque às vezes o contador é formado em direito ou tem alguém de direito lá na equipe dele. Então, validem o manual para ver se tem alguma coisa que não está coerente e que talvez vocês tenham que mudar as palavras, precisa mudar a terminologia. Então, o que vocês podem fazer para ele ser um documento mais assertivo possível e que traga menos problema no dia a dia. Tudo bem até aqui? Uma outra coisa que eu coloquei que vale a pena nós falarmos é o porquê que é importante. Eu vou falar para vocês alguns motivos que é importante ter esses manuais. Então, vamos voltar aqui. E eu voltei e vamos lá. Então, por que é importante ter declarações, manuais, contratos? Primeira coisa, por alinhamento. Você está passando alguma coisa para a pessoa e você gostaria que ela cumprisse. Segundo ponto, feedbacks com fundamento. Então, uma pessoa tem um alto absenteísmo, ela marca médico fora do horário, ela sempre avisa em cima da hora. Você consegue dar feedbacks pontuados nas normas e políticas da empresa, porque a pessoa já tem ciência, ou seja, nada é baseado em pessoal, eu não gosto, eu não quero, eu acho que você tinha que pensar desse jeito, não tinha que pensar, tem que estar claro. Quando está claro, você consegue ir lá e dar um feedback. Você consegue dar um feedback assertivo. E o que mais? Esse posicionamento. Vocês concordam comigo que quando existe clareza, você consegue ter posicionamento? Quando existe um documento esclarecendo tudo o que se espera do colaborador e da equipe, você consegue ter posicionamento quando a pessoa faz diferente do que está ali. Mas não é que você vai andar com o manual para cima, para baixo, debaixo do braço, porque você precisa entender todas as normas e políticas. E mais do que entender, você precisa praticá-las. E às vezes eu vejo bastante gestores fazendo vista grossa para esses problemas. Só que depois o problema fica muito maior. E o seu estresse também fica muito maior. E a sua produção e a produção da sua equipe começa a cair. Porque você começa a se preocupar somente com coisas que não estão relacionadas ao core da empresa, ao core do seu departamento. Então, o quanto que é importante ter clareza nisso para que isso não vire um problema futuro. Então, os feedbacks são feedbacks muito mais pontuais e você consegue ter um posicionamento muito melhor. Clareza, não tem como ter dúvida. Né? O colaborador assinou o documento, ele tem ciência do documento. Ele pode ter dúvida? Lógico que ele pode ter dúvida antes de fazer. Né? Então, se ele tem dúvida, ele tem um manual para consultar. Se ele tem dúvida, ele tem um departamento de RH para consultar. E se ele tem dúvida, ele ainda tem você para consultar.
Então, quando está tudo claro para todos na organização, todo mundo vai falar a mesma linguagem. Então, a informação, ela serve para um como serve para outro. Então, todo mundo conectado e todo mundo com clareza do que tem que ser feito e do que não tem que ser feito, fica muito mais fácil de nós ajudarmos um ao outro no dia a dia. Por quê? Você vai fazer um negócio errado, o seu colega de trabalho vai te dar um toque. Você é um gestor, você vai falar com o seu colaborador, você vai ser claro, olha, tá aqui na página tal, esse manual foi entregue para você quando você começou na empresa, então é importante que você entendesse cada tópico, se tivesse dúvida você poderia ter perguntado para mim, então isso não pode se repetir, ou seja, você está dando um feedback positivo e você está se posicionando, e mais do que isso, tá claro, totalmente claro. E última coisa que eu já falei é que gastar energia com coisas produtivas, né? Quando você para de ficar, olha, mas você não podia vir de chinelo, você veio de chinelo trabalhar. Você tinha que usar bota de segurança, você tinha que usar luva de segurança, você tinha que usar o capacete de segurança, né? Dependendo do equipamento, você deveria usar. E por que você não está usando? Então, o negócio pode cair na sua cabeça. E aí, o que você vai fazer? Você não vai ficar falando isso, porque está lá no manual. Então, você vai parar de gastar energia com coisas que não precisa gastar energia. Não vai precisar toda hora falar com o dono da empresa, porque é uma exceção, porque toda hora tem uma exceção. Então, é importante você que tem uma empresa pequena ou uma média empresa, você que é um gestor ou empreendedor de pequenas e médias empresas, que procure fazer esse documento, que procure ajuda realmente. Para quê? Para que você traga clareza e alta produtividade para sua empresa, ok? Eu coloquei uma linha, que é uma linha que eu acredito muito. E vamos lá trocar o mindset da vida. Para que nós entendamos as coisas de uma forma agora muito mais comportamental e exemplificada, mais do que um manual, eu queria colocar para vocês uma filosofia que eu levo para minha vida. E que se você levar para sua vida, muitas coisas vão se resolver, mas muitas mesmo. Então vamos lá, eu vou colocar aqui. E aí eu coloquei aqui para vocês uma linha. Tudo bem? E eu coloquei esse quadro com o nome de Limite das Relações. Por que limite das relações? Porque é o que eu vou explicar agora para vocês. Então nós temos ali uma linha vermelha, tudo bem? Essa linha vermelha, imagina que é uma linha imaginária, tudo bem? E aí, eu coloquei a relação de um com o outro embaixo. Então, vamos lá. Nós temos filhos que se relacionam com pai ou com mãe, ou com os dois, ou com outro, ou com os dois, e vice-versa. Nós temos maridos que se comunicam com as esposas, nós temos empresas que se comunicam com funcionários, e nós temos gestores que se comunicam com colaboradores. Tá, Erci, eu não tô entendendo nada. Então, lembra que eu coloquei essa linha aqui? Então, essa linha significa que existe um limite nas relações. E quanto mais respeitado, este limite, mais legal e transparente fica a relação. Ou seja, uma relação de confiança. De confiança. Então, por que eu coloquei isso e escrevi essas coisas? Justamente porque é o que eu enxergo. Quando você tem uma linha imaginária e quando você entende que todas as relações existem até onde eu posso ir, que é o início da onde o outro pode começar, e eu respeito essa linha, eu enxergo que nós diminuímos vários problemas na nossa vida. E você, fazendo esse tipo de linha imaginária, você vai conseguir entender
o quanto fica mais fácil dar feedbacks, pontuar para os colaboradores e ainda ter um bom relacionamento, que é muito importante que gestores tenham um bom relacionamento. Então, vamos imaginar que tem aquela linha. E eu vou dar alguns exemplos. Então, vamos imaginar que o filho desrespeita o pai, ou seja, ele passou da linha imaginária. Por enquanto que ele estava respeitando, ele estava dentro dos limites dele. Quando ele desrespeitou, ele entrou no limite do pai e da mãe, ou seja, ele entrou na área do pai e da mãe. Só que o que aconteceu? Esse pai e essa mãe não mostraram isso para ele. E cada vez mais ele foi buscando entrar nessa área e aumentando essa área de atuação, de repente com as malcriações, ou com os pedidos sem limites, ou com as lamentações, ou com o chororô, ou com as birras, que o pai e a mãe foi ficando muito pequenininho dentro dessa relação. Então, para que nós não entremos nessa linha, na situação de pai e de mãe, o que nós deveríamos fazer? Opa, você está excedendo o seu limite. Vamos conversar? Então, esse é o primeiro passo para que essa linha imaginária, ela sempre continue ali como um limite das relações. Marido e esposa. O marido está chegando várias vezes à noite. Ou o marido não está avisando que vai trabalhar até mais tarde. Isso incomoda a esposa. E a esposa, de repente, fez janta. Ou ela cuidou da casa e está esperando o marido. Ou tem um compromisso e ela está esperando o marido. Ou quer ir na casa da mãe, da avó. Seja lá o que ela for fazer. E aí o que acontece? O marido só piora a situação. E aí ele está ultrapassando o limite. Então ele está fazendo com que entre num problema que não tinha. E a sua esposa, por sua vez, o que ela deve fazer? Ela já deve pontuar imediatamente. Olha, você está fazendo isso está me desagradando. Porque se isso aumenta, mais uma vez ele vai estar tomando espaço dela, ela vai ficar pequena dentro da relação e isso vai começar a virar um problema. E aí entre empresa e funcionário? Então, chegamos onde nós desejamos. Com certeza, sempre falar de relação de equipe e colaborador, empresa e funcionário. Eu coloquei empresa e funcionário ali porque eu entendo que é a parte bem legal das coisas. Então, o empreendedor ou a empresa, quando contrata funcionário, existe um limite, né? O que a empresa tem que fazer e o que o funcionário tem que fazer, que é o lance do manual. Mas, se o funcionário não faz e, por sua vez, a empresa também não faz, aquela linha que é o limite, ele começa a ser ultrapassado. E aí começam-se a gerar vários tipos de problema. Efeito dominó, abertura de precedente, estresse, começar a pensar se tem que mandar o funcionário embora. Ou, caso contrário, a empresa está excedendo o que ela pede, a empresa está abusando das condições de um funcionário. Então, você vai ter um funcionário estressado, um funcionário querendo ir embora, um funcionário desmotivado, falando mal da empresa. Ou seja, nós interferimos no limite. Então, por enquanto que as coisas estão claras e tem um limite para ultrapassar, tudo está muito bem, desde que se respeite. Mas se isso começa a ser ultrapassado, é onde a gente começa a gerar o estresse. E por fim, eu coloquei o gestor e o colaborador, porque para mim é o principal da cadeia, né? Vamos pensar da cadeia corporativa. Eu dei a relação dos filhos e marido, simplesmente para que vocês entendam que em todas as relações, todas sem exceção, nós temos essa situação de relação. E nós temos essa situação de ter um limite. Então, onde há uma relação, existe um limite. Um pode ir até algum lugar e dali para frente o outro continua, ou vice-versa. E aí, quando a gente entra na questão do gestor e colaborador, que para mim é o ponto mais importante, quando essa linha é ultrapassada ou por um ou por outro, acontece um problema muito grande, que é a busca da demissão daquele colaborador. Ou é a baixa produtividade daquele colaborador. Porque mandar gestor embora, partindo do colaborador, é quase que impossível. E aí entra a nossa integridade como gestor em desenvolver as pessoas e fazer com que elas sejam cada vez
melhores, proativas, conscientes, felizes. Mas isso só acontece quando existe essa clareza. Então, por muitas vezes o gestor bate na linha porque ele já perdeu a mão, ele já fez com que os funcionários não o respeitassem, abriu precedente para outros e teve o efeito dominó, e ele precisa começar a mandar a gente embora e refazer o departamento. Então, o que eu sugiro, quanto mais clareza tiver, menos problema vai ter em ultrapassagem dessa linha. Com certeza absoluta. Você que é gestor e tiver essa prática, você vai enxergar o quanto muda quando as coisas estão de uma forma clara, entendível, explicável e que as pessoas se comportam de acordo com aquilo que está no manual. Tudo bem até aqui? Ok. A live de hoje, então, foi sobre isso. Eu espero realmente ter contribuído e ter colocado para vocês um pouquinho do que é a experiência de se fazer um manual. E também explicado para vocês o porquê que é importante ter um manual. Mais do que fazer, ele precisa ter uma sincronicidade. Então, ele precisa falar com os departamentos envolvidos, ele precisa ser uma língua universal dentro da empresa, todo mundo tem que ser baseado nele. E isso vai te ajudar no seu dia a dia. Eu vou falar para você, vai assim eliminar um monte de problema que você tem, principalmente em pequenas e médias empresas. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo foi mais uma vez para colaborar no seu dia a dia e para trazer clareza, para que você seja autoprodutivo, para que você entregue resultados e para que você tenha salários bem melhores. Ou lucro, se for um empreendedor que estiver assistindo. Eu conto com vocês nas minhas próximas e espero que vocês estejam gostando e curtindo. Um forte abraço e uma ótima semana para todos.